combater fraudes em aposentadorias, uma nova lei do governo federal autoriza o corte automático do benefício. A medida deve atingir cerca de 460 mil beneficiários do INSS. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada previdenciária Ana Carolina do Carmo. Ana Carolina, bom dia para você, seja bem-vinda ao estúdio do Jornal Brasil Central. Vamos contar então, como funciona aí esse direito previdenciário, quem é que realmente tem direito. Bom dia. Bom dia, Manu, bom dia a todos que nos acompanham de casa. Bom, mais uma vez o INSS, juntamente aí com a atuação do governo, seus ministros, vem buscando, com o intuito de economizar, popularmente falando, está trazendo medidas para combater fraudes e o problema dessa nova legislação recente agora, de final de setembro, é que ela traz medidas um tanto quanto arbitrárias. Agora existe a possibilidade, com a previsão dessa legislação, de cessar um benefício, cortar um benefício, sem a necessidade até mesmo de notificar o segurado. É uma questão extrema, nós que atuamos no direito previdenciário, ficamos inclusive surpresos com relação a isso, porque não será dada a oportunidade ao segurado de se manifestar sobre aquela situação, apresentar defesa, nada disso será possível. O bloqueio poderá ser imediato, uma vez que houver a possibilidade, de se constatar fraude. E doutora, quem é, na teoria aqui, na prática mesmo, quem é que corre o risco de perder esse benefício? Explica pra gente, porque eu acho que essa é uma preocupação do pessoal de casa, A pessoa tá lá assistindo a matéria, tá tentando entender, será que eu vou perder esse benefício? Será que minha mãe, que é aposentada, vai perder esse benefício? Conta pra gente como é. Bom, na prática, o foco, do governo são os benefícios assistenciais. Benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Como que você vai identificar se esse é o seu benefício? É aquele que não tem 13º. Então, todos aqueles que são beneficiários de BPC, de LOAS, ou também conhecido como auxílio ao idoso, pode ser alvo desse pente fino. Nada mais é do que estratégias que o governo tem tomado para atuar no pente fino. Várias medidas foram tomadas ao longo de todo esse ano. Porém, agora a gente considera que foi uma situação assim até extrema. Por quê? Como que funcionava antes, Seria o notificado para apresentar uma defesa. Haveria primeiramente uma suspensão do benefício, apresentaria a defesa e aí, a partir disso, poderia ser, de fato, cancelado o benefício ou bloqueado o benefício. Porém, agora a medida já é extrema ao ponto de bloquear o benefício. Quando que a pessoa vai ficar sabendo? Quando chegar lá no caixa eletrônico e o dinheiro não estar lá. Complicado, Complicada essa situação para quem recebe o benefício. E é importante a gente destacar aqui quais são os critérios utilizados pela Previdência Social para fazer esse pente fino. Quais são os critérios que eles utilizam para definir quem é que vai cortar o benefício e quem não? A ideia, especialmente que está determinado nessa lei, é constatado indícios de irregularidade, indícios de fraude. O que é o problema? Ele não define o que é indício de fraude e o que não é indício de fraude. Porém, traz na legislação, e o que é usualmente abordado é o seguinte: informações prestadas de maneira fraudulenta, informações incorretas. Por exemplo, mora a esposa, o marido e 2 filhos na casa. Porém, para conseguir o benefício, por conta da renda do marido, declarou que é sozinho, mora só uma pessoa na casa. Existem outros elementos, existem outras bases do governo que são capazes de consultar a realidade desse lar. As pessoas acham que, infelizmente, estão enganando o governo e não estão. Esses tipos de informações prestadas de maneira incorreta, de maneiras erradas, elas serão sim alvo dessa operação aí, dessa lei. O grande problema é, não apenas essas pessoas serão alvo, o nosso medo é que outras pessoas também sejam atingidas, outros segurados que de fato recebam o benefício de maneira legítima, que tenham direito ao benefício. De fato, se
for a ideia do governo se concretizar e os benefícios fraudulentos forem cessados, forem bloqueados, ótimo. Porém, nosso medo é que outros benefícios também podem ser atingidos. E para evitar que esses outros benefícios, esses outros beneficiários sejam atingidos, essas pessoas precisam fazer o quê? Precisa fazer uma atualização, precisa prestar ali informações que estão faltando. Qual que é, né? O que a senhora indica para as pessoas fazerem para evitar esse corte? Sim, a primeira questão é manter os dados sempre atualizados. Existe lá um cadastro chamado CAD Único, é um cadastro do governo federal, em que você irá prestar informações pertinentes relacionadas ao seu grupo familiar. Quem mora na casa, qual a renda, se alguém recebe benefício. Lá no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Uma vez prestadas essas informações, elas precisam estar de acordo com a verdade dos fatos. Você não vai lá chegar no CRAS e dizer que mora sozinho, sendo que moram outras pessoas na casa. Dizer que não tem renda, sendo que tem renda. É esse o alvo do Pente Fino, combater as fraudes que estão sendo cometidas já há algum tempo. Inclusive, para quem vai requerer o benefício, passou a ser exigido por essa lei também, que é a carteira de identidade nacional, ela precisa estar atualizada com o cadastro biométrico. Por exemplo, CNH ou a carteira de identidade precisa ter o cadastro biométrico. Se você não tiver, nem vai conseguir requerer o benefício. Então, precisa fazer uma identidade nova. Por quê? Vai fazer o controle com a biometria também, para que não haja recebimento de benefício por terceiro. Então, o primeiro passo nesse momento é atualizar o documento de identificação e depois atualizar o CAD Único, é isso? Exatamente, Manu. Feitos essas atualizações e com relação também ao endereço. Não nessa previsão legal, mas qual é o canal de comunicação oficial do INSS? Via carta, via correspondência. Então, mantenha sempre o endereço atualizado. O INSS não vai te mandar um WhatsApp pedindo dados, pedindo para confirmar informações. Não espere um WhatsApp do INSS. Então, tenham cuidado também com relação a esse tipo de abordagem. Olha, você foi convocado aqui pelo Pente Fino do INSS, me confirmam as informações. Clica nesse link aqui para atualizar seus dados. Nada disso. O INSS não faz isso, até porque ele não tem contingente necessário para esse tipo de serviço. Então, tenham cuidado também com relação a esse tipo de abordagem. Sim, com certeza, né? E essa lista do Pente Fino, tem como o previdenciário, o aposentado, acessar essa lista para saber se ele está nela ou não, se ele deve ou não ficar preocupado? Bom, são dois tipos de abordagem com relação a isso. No primeiro momento, quem foi convocado para o Pente Fino, existia sim uma lista, uma consulta feita pelo site do Meu INSS ou também pelo aplicativo, que você ia lá, digitava seu CPF, né, seus dados, e ia dizer se foi ou não notificado. Porém, essa abordagem diferente, trazida pela lei agora de setembro, ela não precisa mais notificar. E essa é a gravidade dessa legislação. É uma lei que trouxe ali diversos outros assuntos, que as pessoas estão falando sobre isso, a parte tributária, outras questões, e essa questão eu acho que ninguém está dando bola para ela, que é muito grave. Eu gosto de destacar isso porque, assim, se o benefício for bloqueado sem a devida notificação, isso, inclusive, no meu ponto de vista, pode caracterizar uma inconstitucionalidade. Então, em contrapartida, aumentará, inclusive, muitas pessoas buscarão o judiciário para reaver esse benefício. Por quê? Meu benefício foi cessado, foi bloqueado, sem que eu pudesse me defender, sem que eu pudesse me explicar. Isso vai aumentar com certeza a busca pelo judiciário. E doutora, justamente isso, né? Para a gente até encerrar aqui, gostaria que você explicasse então, uma vez que a pessoa teve o seu benefício cortado, passou por essa lista do Pente Fino aí e perdeu o benefício, o que ela faz? Num primeiro momento, procurar entrar no aplicativo para verificar se foi aberta uma apuração de irregularidade. Dentro do próprio sistema, todos os segurados têm pode ter esse aplicativo. Se ainda não tem, é importante que você baixe, né, instale no seu celular. E vai fazer o cadastro. O cadastro do governo, a conta Gov, é o mesmo do Meu INSS. Faça esse cadastro e ali você vai verificar. Houve um bloqueio,
tem uma apuração de irregularidades em aberto, está sendo feita uma análise no seu benefício para verificar se foi concedido de maneira indevida ou se mantido de maneira irregular, porque às vezes a pessoa está recebendo há 10 anos, porém a irregularidade só se instaurou há 1 ano, há alguns meses, há 2 anos, né? Não foi toda a percepção do benefício que foi recebido de maneira irregular, sendo inclusive compelidos a devolver os valores, viu, Manu? Certinho, então, doutora, obrigada por trazer aqui essas informações para a gente, né? Esclarecer para o pessoal de casa sobre o direito previdenciário e sobre essa nova lei aí que tem preocupado bastante gente. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu quem agradeço, eu gostaria de deixar as minhas redes sociais, caso os nossos telespectadores tenham alguma dúvida, pode me mandar e eu estou sempre postando lá questões relacionadas ao INSS. Meu Instagram é @advogarprev. Tá aí na tela também, para quem quiser acompanhar. Olha só, @advogarprev. Você que quiser entrar em contato com a doutora, tá aí na tela no Instagram. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui.